Qual a importância de se preocupar com as nossas vestes e, mais ainda, com a vestimenta de nossas crianças? É gigantesca. Isso tem tudo a ver com obediência que o Filho de Deus deve ter em relação ao Senhor. Isso vai determinar o tipo de pessoa que o seu filho vai atrair para que se relacione com ele. E até como ele se posiciona na sociedade. Sim, tudo isso tem a ver com sua vestimenta. Sua vestimenta tem tudo a ver com isso. Diferentemente do que dizem por aí, as vestes sempre foram um meio fortíssimo para expressar a nossa personalidade, a nossa identidade. E parece que consertamos o legalismo de alguns que pensam que podem ser salvos pelas roupas com libertinagem total. Por isso, é fundamental cuidarmos das nossas vestes e das vestes de nossos filhos, pois se os criarmos desde cedo com um padrão cristão de vestimenta, eles não vão conseguir usar roupas sensuais, porque a consciência deles vai gritar. Este é o tema do meu vídeo de hoje sobre as nossas vestes, as nossas, dos adultos, mas principalmente dos nossos filhos. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Gente, este vídeo de hoje, ele surge por conta de uma irmã que veio de outra igreja e está frequentando a nossa igreja há algum tempo. Ela fez o seguinte comentário: puxa, pastor, como as pessoas aqui, as irmãs da igreja se vestem bem, até as crianças têm uma vestimenta decente. Sabe por que eu estou contando essa história para você? Porque eu não concordo com essa irmã. Eu acho, de verdade, que nós estamos longe ainda, a minha igreja está longe de ter um padrão mais piedoso de vestimenta. Assim, por coincidência, um pouco antes dessa irmã ter feito esse elogio, eu estava justamente pensando no oposto. Senhor, como que eu posso ajudar as irmãs a melhorarem as suas vestes? É por meio da pregação? Eu sei, sempre esse é o caminho, fiz uma série inteira sobre isso. Mas será que há alguma outra coisa que eu posso fazer? Excomungá-la? Porque eu ainda sinto vergonha de como algumas irmãs de minha igreja se vestem. E aí, sabe, de manhã eu pensava nisso, e aí então essa querida irmã veio e falou, deu esse elogio aí sobre a minha igreja, e eu sabendo, não é assim. Mas aí eu pensei, peraí, meu Deus, se ela achou que a nossa igreja tá ótima, e eu tenho certeza que não tá, pelo amor de Deus, como que está então a igreja de onde ela veio? Como estão as outras igrejas? Eu sei, está terrível, está terrível. Quando eu digo isso, muitas irmãs, quando eu digo que muitas irmãs se vestem de uma maneira assim, pior do que garotas de programa do século passado, quando eu digo isso, a ideia não é de forma alguma ofender as irmãs. É antes despertar a consciência, porque parece que está morta. Pois diante de uma surdez que tomou conta da igreja evangélica, é necessário que a gente dê uns gritos para despertar essa consciência que parece que está apagada, e não percebe mais o absurdo de que as irmãs se vestem de uma maneira absurda. E muitas mulheres, eu creio, elas são cristãs mesmo, mas não notam mesmo que estão se vestindo de uma maneira totalmente inadequada para uma cristã. E pior ainda, né? Ainda pegam esse padrão de vestimento horrível e tornam isso pior, com uma lente de aumento, que é as redes sociais. Então, isso tudo tem a ver com uma cultura que normatiza o absurdo. Não é raro você acompanhar um pastor pelo Instagram e, de repente, ser surpreendido achando que você está numa página adulta, pois a mulher do pastor está seminua. E o pior, ela não acha que está sensualizando, porque a cultura, uma cultura podre, tem esse poder de tornar o absurdo algo normal. De uma maneira bem popular, para não ficar aqui tão filosófico, de uma maneira bem popular, a cultura é: se todo mundo faz, logo é permitido. E isso vai matando a nossa consciência, que vai se apagando, até que ela não desperta mais. Não sentimos mais vergonha dos absurdos que fazemos. Chegamos ao ponto de se vestir como uma garota de programa e ainda colocar um versículo embaixo da foto, sem corar de vergonha ao misturar o santo com o profano. Sim, a consciência é essa lâmpada que Deus colocou em nossos corações, mas Paulo diz que ela pode morrer, ela pode se apagar. Em relação às vestes, a consciência de muitos cristãos vive num completo blackout. E quem apagou? A cultura. É óbvio, no final somos nós mesmos.
Nós que aceitamos essa cultura. Mas enfim, a cultura. Criadas desde pequenas com roupas justas e mostrando as pernas, marcando o bumbum, muitas crentes, e agora infelizmente até os homens também estão sensualizando, que é um tema que deveria ser, é um pecado típico de mulher, tanto é que Paulo, quando vai falar das vestes, ele foca nas mulheres. Olha o absurdo, até os homens, a gente tem que falar até para os homens hoje, não faz biquíni, não faz carão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas enfim, criadas desde pequenas com roupas justas e mostrando as suas pernas, marcando o bumbum, as crentes não sentem que estão expostas ao mostrarem o seu corpo, através de roupas decotadas, ou roupas que marcam o seu corpo, ou roupas curtas demais. Você conseguiria andar na rua como alguns índios? Só com uma tanguinha e os seios de fora? Não. Mas como? Como que elas conseguem e não sentem vergonha? Cultura, uma cultura errada, obviamente. Desde cedo, elas fazem isso. Portanto, sua consciência moral no quesito vestimenta foi apagada. O mesmo acontece com você, crente, que usa uma calça leg em plena praça pública. Uma roupa que você marca o seu corpo todinho. É um absurdo, é até quase pior às vezes de que certas roupas que expõem mais o corpo, porque a calça leg o negócio é terrível. Chupa. Shortinho, mostrando as coxas. Ou uma calça jeans marcando completamente o bumbum, delineando todinho o seu corpo. Por que as crentes não veem problema nisso? Cultura. Uma cultura podre tem o poder de apagar a lâmpada da consciência. A Bíblia diz que a nudez, que a exposição do nosso corpo é uma vergonha. Mas como que um crente, a cristã atual, eles não sentem vergonha? Desde pequeno, você aprendeu que essas roupas são normais. Por isso a sua consciência foi completamente apagada. Então, veja a importância de ensinar corretamente os nossos filhos. Na minha igreja, muitas crianças de nossa igreja, eu tenho certeza, elas se vestem melhor do que os próprios pais. Um dos motivos, elas ficam no culto, elas ouvem a pregação, e eu já falei várias vezes sobre esse assunto, e é muito interessante perceber como que elas percebem, elas entendem, porque elas são ensináveis. Os adultos passaram a vida inteira fazendo algo errado e se habituaram àquilo, e se acostumaram. E por isso é fundamental ensinar a criança. Ensina a criança o caminho que deve andar e ainda quando essa criança for velha, ela não vai se desviar. Ou seja, tendemos a reproduzir na vida adulta aquilo que nos habituamos na nossa infância. Então, isso vale para o mal e para o bem. A tendência humana é reproduzir pelo resto da sua vida o que aprendeu quando nós éramos pequenininhos, quando nós éramos crianças. Por isso é tão importante preocupar-se com tudo em relação aos nossos filhos e principalmente a questão das vestimentas. Olha, é impressionante, é impressionante. Eu vejo alguns relatos de algumas mães na minha igreja. Assim, uma criança ela está na rua e de repente ela vê uma mulher com um top só. A criança fica em desespero. Mãe, aquela mulher tá pelada! Muitas meninas da nossa igreja gostam muito de usar vestido. As minhas filhas, por exemplo, às vezes tá um pouco frio, eu até falo, filha, coloca uma calça. Não, pai! Pois, diferentemente do que você ouviu, né, de que não existe isso de roupa de homem, roupa de mulher, sim, há roupas que são mais femininas. Há cores que são mais femininas. O verde transmite tranquilidade, relaxa. Não é por acaso que quando você olha o horizonte, tudo é verde. Deus sabia que o amarelo ia fazer com que você ficasse em estado constante de alerta. O preto retrata força e o rosa doçura. Por isso as meninas gostam do rosa. Sim, elas são atraídas pelo rosa, pois o rosa é sim mais feminino. Eu nunca precisei ensinar as minhas filhas a gostar de rosa e de roupas mais femininas. Na realidade, fomos nós, adultos, são as irmãs, você adulta, é que foi doutrinada a se tornar mais masculinizada através da nossa cultura podre que relativiza tudo, que diz que não há padrão, que nós podemos ser o que a gente quiser, que na realidade a ideologia de gênero fez isso, tentando arrancar a nossa identidade. Como disse Suzanne Wencker, as feministas estão querendo ensinar um peixe a nadar fora d'água. É isso que aconteceu. As crianças, elas nascem naturalmente, por exemplo, meninas, gostando de rosa, isso é natural a elas. Esse papinho lá na vida adulta, eu acho que tem nada a ver. É mentira.
estão negando a sua natureza. Muitas e muitas mulheres estão negando a sua natureza, no jeito que se vestem. Dizendo que não importa, estão sendo masculinizadas e foram desde a infância e dizem que não é normal, mas estão negando a sua própria natureza. As mulheres, uma mulher é um espetáculo. Eu tenho 4 mulheres aqui na minha casa, minha esposa e três meninas. E tenho meu filho. Nós somos diferentes. Uma mulher é um show. Uma mulher, quando ela passa, ela é um show. Ela é deslumbrante. É isso, a beleza é algo intrínseco à mulher. É algo espetacular. Não é por acaso que as modelos femininas ganham mais do que os homens, porque a beleza é algo que, é óbvio que pode estar presente no homem também, mas com certeza é uma marca das mulheres. É uma marca. A beleza, a ternura e tudo isso, obviamente, vai se refletir em como as mulheres se vestem. Portanto, as mulheres masculinizadas de hoje, elas não foram doutrinadas por cristãos com seus dogmas. Pelo contrário, foram doutrinadas pela esquerda, porque naturalmente as mulheres são femininas, elas são mais doces. E por isso, e isso vai se refletir em vestes mais doces, em cores mais leves, como rosa, por exemplo. As pessoas ficam dizendo que as vestes não significam nada, mas quando o João Batista, ele quis mostrar que o sacerdócio de seus dias estava falido, ele usou uma veste muito peculiar, veste de camelo. Por quê? Porque os sacerdotes usavam uma veste toda chique, espetacular, linda, deslumbrante, que a Escritura mesmo, Deus mesmo havia determinado em sua Escritura. E João Batista, ele era filho de sacerdote, ele deveria ser sacerdote, mas ele estava com aquela veste. Por quê? Ele estava passando uma mensagem através da sua vestimenta. Quando as feministas quiseram combater o patriarcado, elas usaram uma roupa, o bloomer, depois calça jeans. Não era meramente uma questão estética, era um protesto. Sabemos muito sobre a identidade de alguém através de suas vestes. Se ele usa uma farda, sabemos, é um policial. Se ele veste um jaleco branco, nós entendemos que ele é um profissional da saúde. Se ele se veste de maneira bela e modesta, nós sabemos, ele é crente. Assistam, encarecidamente eu peço, assistam a minha série Beleza, principalmente a pregação Expor o Corpo é Vergonha e a roupa da mulher cristã. E preocupe-se com as vestimentas de seus filhos. Preocupe-se com isso. Ora, o cristão, a grande pergunta do cristão não é: isso é legal? Isso vai abrir portas para mim? E não. A única pergunta que o cristão faz é: isso glorifica a Deus? Essa é a pergunta. Portanto, como que nós devemos nos vestir? Nós estamos nos vestindo para a glória de Deus? Vocês viram esses dias? A Débora Seco, na Copa? Pelo amor de Deus. E nós cristãos, nós estamos nos vestindo de um modo que glorifica o nosso Senhor? Ou, por meio de nossas vestes, o nosso coração sensual está sendo expresso? Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós e nos conceda a graça de nos vestirmos corretamente, porque nós devemos ser diferentes em tudo, inclusive no modo como nós nos vestimos. O que você acha disso? Você acha que as vestes importam? Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe e até a próxima.